Seja bem-vindo ao Misto Quente de hoje, graças sempre aos nossos patrocinadores, Midgara Hidromelaria, né, que logo vem com novidades aí para você também, além do que já tem, né? A Box Service, os meninos aí para revirar o seu carro, mecânicos, aqui da região de Timbó, nos Carpisque, o pessoal da Olhar Digital de Emael, sempre atento aí ao seu veículo, a cautelar, sempre é importante fazer na hora de comprar e também de vender, né? E também tem a cervejaria Casabá, que tem o meu amigo Célito. E para nos brindar no dia de hoje, chamo ele, Ito. Seja bem-vindo, Ito. Boa tarde a todos da equipe do Misto Quente e a todos que acompanham esse belíssimo programa que vem cada vez crescendo mais. Te agradeço pelas palavras. Não veio arrumar aqui confusão, né? Depende, Já avisa. Tudo depende do que vai acontecer. Ah, bom. Ito, te chamamos aqui, desculpa as brincadeiras. Tranquilo. Para falar um pouquinho quem é o Ito, né? Quanto tempo já estamos na estrada, para a gente entender um pouquinho do teu papel com o Timbó. E eu acho que isso é importante também, porque o que está acontecendo hoje? As redes sociais, ela simplesmente joga só os melhores momentos, mas não mostra a trajetória, né? E a gente está indo um pouco contramão, Ito. A gente quer saber quem é o personagem, como é que chegou ali, qual foi a paixão que trouxe para isso, para daí sim a gente entrar em loco, né, nos projetos. Exatamente. Bom, eu tenho 52 anos, né? Entrei para a política em 2008, através de um convite de um amigo. Lá atrás a gente começou juntos até a participar de campanhas políticas. Não tivemos êxito na primeira vez, não tivemos êxito na segunda vez, mas na terceira a gente conseguiu ser eleito pela primeira vez, em 2016. Fui eleito pelo PP em 2016, depois em 2020 fui eleito pelo PL, né? Sou o primeiro vereador eleito pelo PL, e em 2024 fui reeleito também pelo PL. Trabalhei de 97 a 2008 na malharia Diana, minha profissão é mecânico de máquina de costura, e já na própria malharia Diana, que era uma empresa muito grande aqui na Forte. cidade, forte, a gente já trabalhava à frente como liderança, presidente da associação da própria empresa, tudo mais. Então a gente pegou gosto em fazer as coisas acontecerem. Foi um período muito agradável na empresa, faz muita falta na cidade, temos muitas pessoas que sentem saudades dessa empresa. A única coisa que o pessoal não sente saudade é da fila da Diana, que eram as bicicletas na rua. Rapaz, Três, quem quatro não lembra, pessoas, né, cara? era o assunto sempre da época, mas uma empresa excelente para se trabalhar, uma empresa que honrava todos os seus compromissos, honrou Honrou até todos o final, né, até o cara? final, né? Então, muito orgulho de ter trabalhado nessa empresa e com certeza todos que trabalharam lá têm o mesmo orgulho, né? Sou separado já há mais de 10 anos, tenho uma filha de 26 anos, e sigo hoje me dedicando muito à política. Eu estive desde 93 como chefe escoteiro no Grupo Escoteiro Alexandre Rebke, acabei saindo em 2024 por causa da questão política e tudo mais, e acabei não retornando. Também, e o escoteiro é serviço voluntário, né? Então são 31 anos dedicando os finais de semana a esses jovens para que a gente pudesse ajudar na formação do caráter dessas crianças. Estamos desde 2015 como bombeiro comunitário também, então são mais 11 anos como bombeiro comunitário, continuamos na ativa, tiramos serviço de forma gratuita. Hoje em dia, muitos bombeiros comunitários conquistaram o direito a diárias, né? Por quê? Porque eles se capacitam da mesma forma que o militar. Eles agem, trabalham junto com o bombeiro militar, porém eles são coadjuvantes ali junto às ocorrências, né? E a gente faz o nosso trabalho ainda de forma voluntária. Então, o voluntariado já faz parte da minha vida. A preocupação com o próximo é uma das coisas que a gente tem no nosso íntimo, justamente por isso tanto voluntariado e tanto empenho na política também. Nunca infartou? Ainda não. Nem uma mamária, nem uma molinha, nada? Nada. É porque se dedicar às pessoas também não é fácil também, né, Ito? Porque, assim, tem pessoas que valorizam o esforço, né, e vê isso, né? E tem pessoas que, além de receber o apoio, quer mais,
né? Nunca estão satisfeitas muitas vezes, né? E a crítica também vem, né, dos dois lados, né? Então, muitas vezes, como a gente vê o cenário não só político, mas os memes ou de uma forma errônea, né? E já julgada e pré-entregue, né? Exatamente. Mas nós não temos, não chega, não dá para ter a nossa opinião própria por não ter conhecimento, né, Heitor? O que as pessoas devem ter para si é que o certo sempre vai ser o certo e o errado sempre vai ser o errado. Não é porque o errado convém para a gente que ele passa a ser certo. Pode até beneficiar momentaneamente, mas a gente sabe lá no íntimo que realmente estaria errado. E eu acho que a melhor receita para lidar com as pessoas é a informação verdadeira, é a ajuda verdadeira, é você não querer ludibriar a pessoa, querer enganar ou querer vender sonhos para essa pessoa. Vamos imaginar que eu esteja na minha primeira campanha, sem conhecimento de causa, eu sei que a pessoa está doente e eu vou começar a basear minha campanha em cima da saúde. Vereador não compra mamógrafo, não compra equipamentos. O vereador, muitas vezes, ele até consegue, dependendo do seu alinhamento com um deputado ou um senador, Partido. partido, Uhum. fazer com que venham verbas, emendas parlamentares, para que sejam direcionadas para isso aí. Mas o vereador mesmo, o principal poder que ele tem é o de fiscalização. E aí essa questão da fiscalização, muitas vezes, ela precisa de todos os vereadores. Não precisa, muitas vezes não resolve o problema apenas um ou dois. Um ou dois conseguem mostrar para a população o que está ocorrendo de errado. Isso a gente consegue fazer. E claro, o executivo acaba ficando de orelha em pé, porque, opa, tem alguém de olho em mim, tem alguém mostrando isso. Já perceberam como, quando a imprensa ou as mídias começam a bater num assunto ou algo que está errado, que logo é corrigido? Então, muitas vezes tem muito mais força do que o próprio vereador. Oi, tu que já tá, então vamos lá, com toda essa experiência toda para cá e para lá. A gente vai entrar um pouquinho, talvez um pouco fora de contexto, mas acho que é interessante. Tu é um Ito, então, um vereador de 10 anos para trás, né? O que que a tecnologia te ajudou hoje, cara? Bom, a tecnologia, principalmente o celular, né? Uhum. Ele nos permite realizar a constituição de indícios ou das situações que muitas vezes você pode ficar em dúvida se é certo ou se não é. Então, por exemplo, está vendo uma situação ali onde que... Vou dar um exemplo dessa semana. Semana estava chovendo, foi anteontem, salvo engano. Indo para Dona Clara, encontramos o caminhão-pipa, tinha chovido, a terra toda úmida, e o caminhão-pipa passou e daqui a pouco estava irrigando a rua. Estranho, porque a estrada estava molhada. E acabamos indo atrás do caminhão-pipa. Em alguns momentos, batemos foto, filmamos onde que estava sendo despejada a água e subiu lá para Tiefsprung. Estranho, mas fomos atrás. Quando chegamos onde o caminhão-pipa estava, ele estava indo para desobstruir uma tubulação que cruzava na via. E ele foi obrigado a tirar a água de dentro do tanque, porque como é um morro muito íngreme, Ele ele não... iria, não ia Exato. subir. Então ele teria que subir com meia carga. Já poderia ter carregado meia carga já no pátio, já tinha sido orientado, mas encheram e foram para lá. Então, o que antes parecia ser uma coisa errada, teve lógica, né? Ou seja, o motorista esvaziou um pouco o caminhão, subiu lá, a gente acompanhou a desobstrução lá da tubulação e o problema está resolvido. E isso é uma das coisas que a gente consegue, muitas vezes, com a tecnologia, registrar. Uhum. Vamos imaginar que daqui a pouco o caminhão-pipa tivesse ido lá para cima para atender uma propriedade particular sem o devido requerimento, sem o devido amparo legal. Uma das coisas que as pessoas devem saber é que tudo que a prefeitura faz, ela precisa ter uma lei autorizando a fazer. Por exemplo, uma empresa que quer incentivos econômicos, se ela for para a prefeitura, fizer um requerimento solicitando horas máquinas ou então cargas de macadame, ela vai
conseguir. Às vezes demora um pouquinho, mas existe uma lei que dá esse amparo. Agora, nós, como cidadãos, nós não podemos ir lá requerer uma carga de macadame, porque a lei não nos ampara para isso. Então, Hum. quando a prefeitura deposita uma carga de macadame numa casa particular, ela está cometendo uma improbidade. Então, é assim que funciona a prefeitura. Tudo que ela faz precisa ter uma lei que ampara. E hoje, como eu digo, a tecnologia, ela vem, talvez, usando outras palavras, amparando o cidadão também, porque é meio que em tempo real, né, essas coisas, né, Ito? Então, tanto uma filmagem, uma pegadinha, uma situação, o brasileiro é bom, principalmente para sacanagem, né? Adora, né, filmar alguém que estacionou errado, os ninjas da cidade, isso, aquilo, mas para as coisas que interessam, muitas vezes, tá lá o cidadão esticado no chão e desce com o celular na mão, mas ninguém muitas vezes vai ver o que está acontecendo, né? Exatamente. A gente até já foi alvo disso também. Uhum. A gente até pode explicar a situação, só que se o fato está ali comprovado que está errado, a gente tem que ser humilde e reconhecer o erro. Acho que muitas vezes, se a gente quer uma punição para quem faz as coisas erradas, a gente tem que pegar o caminho certo. Se Uhum. você está com um carro estacionado numa ciclovia, então aciona o 190 para chamar a polícia para vir lá. Pode acontecer do cidadão sair antes da polícia militar chegar lá, ou agente de trânsito, mas o correto seria isso. Só bater a foto do cidadão ali não vai resolver o problema. Até vira uma piada. Porém, o que acontece? O cidadão não vai ser punido. E através dessa filmagem ou essa foto, ele não pode ser notificado. Sim. Então, assim, às vezes, se a gente quiser melhorar as coisas, a gente precisa fazer o serviço Esse adequado de trabalho um forma pouco adequada. mais rígido, Exatamente. né? Ô, Ito, a gente tem reparado também que nessa campanha, e talvez no passado, já temos um Ito diferente, né? Um Ito mais pegador, não sei se é isso que tu estás passando ou querendo passar, né? Mas é um fiscal literalmente em cima disso, né? Que incomoda alguns, né? E outros se sentem, talvez, não, votei no cara certo, ele está fazendo o trabalho dele, Sim. né? Se a gente pegar o período de 2020 a 2024, quando já me elegi pelo PL, e aí a gente tinha, inclusive, muitas pessoas nos apoiando e cobrando muitas das coisas que a gente veio cobrando, a antiga gestão sabe o quanto a gente buscou informações sobre tudo o que eles faziam, que é o trabalho do vereador. E a gente, quando se propôs a fazer as mudanças, é o que a gente fez na campanha, prometeu mudanças. O único problema, e aí vem essa questão, a gente deixou bem claro de que o nosso papel, o nosso comportamento não iria mudar. Ou seja, se você quer estar do meu lado porque eu cobro as coisas de uma forma correta, não adianta depois que você se eleger querer fazer errado e achar que eu vou passar pano. Não é o que aconteceu. Visto isso, todas essas brigas que aconteceram desde o ano passado para cá. Muitas das coisas que a gente demonstrou que elas não eram legais, nem legais e nem morais, a gente acabou passando a ser visto como inimigo ou opositor da própria gestão, sendo do mesmo partido. Então, assim, a gente procurou manter o nosso caráter e aquilo que a gente sempre fez nas campanhas. Muitas pessoas, inclusive, fizeram apostas do tipo assim, isso ali não vai durar 4 meses, não vai durar 5 meses, já vão fechar o tempo. E acertaram. Por quê? Porque a gente não se propõe a passar pano naquilo que estiver errado. Aquilo que não conseguir fazer, é claro que a gente vai estar ajudando e dizer, infelizmente não dá. Nem saúde. A gente não consegue resolver o problema da saúde de todo mundo ao mesmo Não é tempo. negociável, né? Porém, a gente não pode passar pano com problemas que ocorreram no final do ano, com diminuição de especialidades, falta de pagamento para médicos. Médicos que tinham ali 120 atendimentos chegaram ao final do ano a atender 40 pessoas. Isso só empurra o problema para frente, porque no ano seguinte vai ter muito mais. Hoje a fila ginecológica ali está quase em 2.000 pessoas em espera por consulta. Imaginam os outros procedimentos. E isso tudo vai atrasando. Então, eu não tenho cara para chegar na Câmara e dizer que o governo está tudo muito bem, está tudo ótimo e só vamos bater palma para o prefeito e acabou. Não é o meu perfil, não vai ser. E quem gostou, nos apoie. Quem não gostou, tem todo o direito na próxima eleição, vote em outras pessoas,
cobrem dos seus vereadores, se foram eleitos, né, para saber o trabalho deles, porque eu estou gostando do pessoal, até quem não votou em mim está cobrando o meu trabalho, mas e o trabalho dos vereadores que foram eleitos? As pessoas estão cobrando o trabalho deles também? Estão gostando da atuação de cada um? O Ibope subiu e está fomentando exatamente esse bafafá nas redes sociais. Isso é interessante também, porque não deixa de ser uma forma de interesse, até que enfim, do cidadão para com o poder público, né? Eu acho que isso é desvantajoso para você que leva porrada, vantajoso para o pessoal que volta, porque agora o quê? Estamos no meio de uma Copa do Mundo, então vamos falar de futebol, tu sabe que é isso que vai Sim, acontecer, né? Mas já já vamos voltar à pauta governo, não vai sim, demorar muito, tá tranquilo. né? E aí a gente vem ali. Tá, essa última que deu agora, então, foi dos Patos, da Lagoa Isso, dos Patos. certo. Tá, o que está de errado com nossos meninos? O Parque Franz Dam, né, que é o parque de exposições, uma parte dele já foi doado para a Eco do Avencal, que tem ali um cercado, tem uma lagoa, tem alguns patos também. E o Jardim Botânico também tem. Isso há muito tempo atrás, funcionários que trabalhavam lá como guarda, porque antigamente o Parque Franz Dam faziam a Expo Timbó, ali, a Expofeira, Sim, que era um sucesso, né? grandioso, sim. Muitos equipamentos da agricultura estavam no local também, então se necessitava de vigia, né? E esse pessoal acabou levando um casal de patos para lá, e isso vai se procriando e acabaram ficando. E todo ano tem uma nova leva que nasce, tem alguns que morrem atropelados, alguns que são roubados, alguns que são mortos por bichos, enfim. A prefeitura sempre veio fazendo a alimentação desses bichos. Inclusive, no ano passado, ela comprou 80 sacos de 25 quilos, que deu R$ 3.850. Mas esses 80 sacos, eles dão mais ou menos para um ano. Então, Uhum. esse é o valor que é investido ali. E esses patos estão acostumados a vir junto com o público, que interage com eles, mas durante a semana nem sempre tem tantas pessoas. Mas os servidores que lá trabalham já eram habituados, né, e tinham isso nas suas funções, de levar um pote de milho lá para os patos, tal, tratar no dia a dia. O problema é que esse milho acabou. E aí, ao invés do secretário de obras, através dos seus servidores, já o que está funcionando deixa funcionando, simplesmente não compraram mais o milho. E aí passou-se 2 semanas. Nessas 2 semanas, alguns servidores, por pena dos bichinhos, acabaram comprando Se também, apega, se né? Se apegam. Tem apega, né? pessoas que iam para o Jardim Botânico com seus filhos, a Julie, da Julie Farma, ela ia lá com a sua filha tratar os bichos, já usar o parque e tudo mais, e só que a responsabilidade é do município, porque esses animais estão sob a responsabilidade do município. E simplesmente esqueceram de comprar o milho e não estavam comprando. Essa semana, quando estourou essa questão, porque a gente fez um pedido de informações para saber da responsabilidade, o que já era gasto e tudo mais, aí tem o Mil Grau ali que acaba satirizando um pouco e querendo diminuir ou ridicularizar o nosso trabalho, bota lá que o vereador está preocupado só com os patinhos. Mas é como eu falei, o certo é o certo e o errado é o errado. Se a prefeitura é responsável pelos patos, é ela que tem que comprar alimentação e não os servidores, que já não ganham um salário adequado, né? Uhum. E nem a população. Que bom que quando a população vai lá, alguns levam pão, alguns levam outro tipo de alimento e vão alimentando os bichinhos. Mas isso não exime a responsabilidade da prefeitura dessa alimentação. E aí eles querem satirizar justamente para denegrir a imagem do vereador que cobra os trabalhos. E os trabalhos do vereador, e aí tem gente que diz assim, não tem outra coisa mais importante para ver? Sim, nós temos diversas coisas mais importantes. Quer ver um exemplo? É um exemplo que a gente já está falando há 3 semanas. O SAMAI, a coleta seletiva do SAMAI, lá na curva do Ferrari, para quem conhece já a cidade, lá tem a sede administrativa da coleta de lixo. E a antiga malharia Diana, ela foi vendida. E o prédio da fiação sempre usou a saída da malharia Diana como acesso de entrada e saída de mercadorias e produtos. Porém, como eles abriram uma empresa de esteira ali,
e eles gostariam de um acesso único, livre ali para essa empresa, através da Rua Rio Grande. No ano passado, em junho, em julho, entrou o projeto na Câmara de Vereadores. Mas esse projeto já deve ter sido preparado antes. Então, março, abril, eles já devem ter conversado, alinhado o projeto. Olha, nós vamos tentar prolongar a Rua Rio Grande para que essa empresa tenha o acesso. Até aí tudo bem, está tudo dentro da normalidade. A empresa se instalou, ela gerou empregos, está gerando empregos, e vem essa parte de incentivo econômico que a prefeitura iria fazer para que pudesse viabilizar todo o empreendimento. Porque o outro empreendimento que vai ser feito nos restos dos galpões é diferente. O que aconteceu? O projeto passou pela Câmara, onde que a sede administrativa do SAMAI, que foi construída em 2019, ela terá que ser derrubada, destruída. Né? Mesmo porque hoje, na coleta seletiva do lixo, entraram muitas mulheres. Então, lá atrás, não foi preparado 2 vestiários, um para homem e um para as mulheres. Então, ela já não estava atendendo às necessidades. Então, iria se fazer uma sede administrativa nova e poderia demolir aquela lá. A gente não sabe qual era a pressa da empresa em ter essa rua executada, porque até o momento não foi executado. E aí a gente fala de gestão. Se eles sabiam em julho do ano passado, porque o projeto ele tramitou e logo passou, eles poderiam já ter preparado a licitação, o projeto da nova sede, né, licitado, lançado a licitação no início do ano, construído, né, que nós já estamos em julho agora de novo, né, então já passou meio ano. E assim que a sede estivesse pronta, demolia-se o SAMAI velho e vai para a sede nova. O que a gestão fez? Em março ou abril desse ano, ela fez um contrato de locação que pode chegar até 36 meses, passa de R$500 mil, pagando 16 mil de aluguel, sem estar ocupando o imóvel. Nos 2 primeiros meses, o imóvel ficou intacto, ninguém mexeu no imóvel. E agora, há 15, 20 dias, começaram as adaptações dentro do imóvel, levantando parede para fazer vestiário e tal, vai ser rebocado, vai ser preparado para receber o pessoal da coleta seletiva para ir lá. Mas se podiam ter feito antes sem locar, por que agora estão locando e não estão nem usando? A forma de estratégia, como conduz, nós estávamos falando aos bastidores também, o Ito, né? Sobre o quanto o prefeito também tem as responsabilidades em cima dos secretários, que na verdade são o eixo, o elo que segura a corrente e que faz o município rodar. Deixa eu só te fazer uma pergunta, tu que está há muitos anos nisso ali. Sobre esse caso do fenômeno Linho e tudo mais, pode ter atrapalhado algum âmbito dessa gestão, desse momento, ao teu ver? Porque, assim, querendo ou não, fomos apavorados nesses últimos 1 mês e pouco sobre essas prevenções. Isso pode ter impactado ou vai impactar alguma coisa que também seja importante para o município? Eu acredito que não. E assim, vamos deixar bem separadas as coisas. Houve essa informação do Ninho por muitos profissionais. E essa opinião desses profissionais, ela tem que ser respeitada. O que a gente precisa saber é se nós vamos... Qual a forma de a gente se preparar para isso aí? Porque pode dar enchente? Sim. Como é que nós vamos agir com a enchente? Não, mas eu estou fazendo meio que o policial bom e ruim aqui, né? Sim, Então, exatamente. porque o pessoal comentou, por que se preocupar com os patos? Eu tenho bichinho em casa. Eu gosto dos... A gente, às vezes, né, pensa no café da manhã deles primeiro e depois o nosso. Sim. Eu não sei se você é assim também, mas a gente se apega demais. Não estou tirando essa responsabilidade. Só estou dizendo que se houve algum... né? Até vai facilitar para o gestor público, porque em casos extremos, em extremos, muitas situações burocráticas elas são dispensadas. E é justamente nessas situações que muitas vezes abrem as brechas para acontecerem os superfaturamentos, as aquisições de materiais que não são necessários. Nós temos hoje, que já foi lançado, a Defesa Civil fez uma limpeza de valas e ribeirões.
O Ribeirão Pomeranos, por exemplo, ele foi limpo desde a Rua Bolívia até na Rua Oscar Pisque ali, fora e fora. Limpo. Foi tirado do meio e colocado nas laterais. É o que está sendo Foi feito. afundado, no Foi caso, né? nem bem afundado, uns 70 centímetros, digamos assim, para melhorar o O fluxo fluxo. das águas. Em casos de enxurradas, com Que certeza está mais constante também, né? vai ajudar muito. No caso de uma enchente, a gente tem que entender que é um volume de água enorme. Então, esse escoamento das águas, ele pode te dar mais tempo para você retirar os seus bens de dentro de casa, tem mais tempo para você se resolver, né? E esse El Ninho que vem, o que está sendo prometido, como alegam que vai ser pior do que os últimos tempos, até quem não pega água pode ter pegar. problemas, pode pegar. Então, assim, não vamos imaginar que só quem pegava água que vai ter que se preocupar. Os demais também. E o problema dos outros tem que ser de todo mundo. Porque, na verdade, se a gente olhar bem, a última grande que tivemos, o Ito talvez vai me ajudar, 2017, 2013. Teve a de 2011, que foi muito grande, né? Também não me recordo tanto, mas sei que estrago... Onde os dois rios se juntaram. Sim, deu um estrago ali em 2013 ou Sim. 2011, não me recordo. Já foi um bom estrago, né? Imóveis, né? E tudo mais, né? E hoje... Só que olha só, quantos loteamentos não nasceram de lá para cá? Isso que eu quero falar. Quantos asfaltos foram colocados de lá para cá? Então, quer dizer, o nosso terreno já não enxuga direito. Né? Tu chove uma semana, duas, já está encharcado. Aí tem deslizamento. Aí provavelmente tem vento. Então, sim, há cenários apocalípticos ali, né? Fora, né? Inclusive, nesta quarta-feira, a gente recebeu um convite ali para participar de um evento, eu não lembro agora quem vem, que vem falar sobre essa questão, não sei se é a Defesa Civil do Estado ali ou quem é, mas tem um evento na Câmara, já deixar o convite para quem quiser comparecer, que vai tratar do assunto El Ninho ali também. Né? Então, que fique o convite ali para as pessoas virem lá e entender mais. Por exemplo, a gente tem 2 rios na cidade que depois se juntam. Nossos bairros, eles acabam ficando isolados. Nós precisamos tratar cada bairro como um ponto isolado. Então, no bairro das Nações, quais são os caminhões que estão cadastrados para fazer mudanças, ter o contato ali para ajudar nas mudanças? Quais são os pontos que nós vamos estar atendendo? Nós vamos ter que ver onde que vai ficar melhor posicionado o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil, apesar de estar lá no pavilhão por um motivo, é um local que, se vier enchente, vai ficar isolado. Onde é que vai ter uma central, onde que vai estar gerenciando todos os riscos, né? Mas e os bairros? Nós precisamos ter, de repente, responsável em cada bairro para poder pontos de apoio. Exatamente, atendendo as pessoas. Porque o caminhão do Corpo de Bombeiros não vai sair lá do bairro Quintino para ir atender lá na Dona Clara. Olha, e fora as ocorrências corriqueiras corriqueiras deles já, né? Exatamente. Né? Porque, querendo ou não, são fenômenos, são situações. Ninguém imaginava o que aconteceu na Venezuela, que é uma tragédia sem precedentes, né? Os terremotos também, que são coisas que pegam. Bom, Ito, queria mesmo apresentar um pouquinho do Ito para o pessoal de casa também, para ouvir um pouquinho o lado dele, o trabalho dele, os feitos dele, né? Porque muitas vezes a gente só vê aqueles segundos na internet e não consegue determinar realmente, né, a nossa opinião. Eu acho que isso é o mais importante. E você quer deixar o teu recado? A gente sabe que muitas pessoas nos conhecem e muitas vezes por meios de querer satirizar ou diminuir, não se bota o contexto todo daquilo que acontece, mas as pessoas que querem falar de mim, sobre o meu trabalho, aproveitem, olhem as sessões da Câmara, vejam o que a gente cobra, o que a gente não cobra, todos os assuntos. A gente está igual a um para-raio com a questão de denúncias, porque o que mais vem de problemas que muitos já receberam e não fazem nada, acabam chegando para a gente e a gente acaba transformando isso em pedido de informação ou buscando a informação para dar um retorno para o cidadão. Mesmo que o retorno não contente o cidadão, mas a gente vai atrás. E coisas que transformaram a gente ali num para-raio de informações ou denúncias que chegam a todo momento sobre várias situações da prefeitura, justamente porque a gente não está lá para trabalhar pelo prefeito. A
A gente está lá para trabalhar pelas pessoas, independente de se votou na gente ou não, mas estamos lá para trabalhar pelas pessoas e não pelo prefeito. O prefeito, quando ele cuida bem da população, ele só apresenta os projetos são bons. Se ele tiver alguma coisa de ruim, ele é sincero, ó, isso aqui nesse projeto ele tem esse ponto negativo, mas eu acho que os pontos positivos superam o negativo. Tu dá embasamento para os vereadores estarem defendendo qualquer projeto que deve acontecer. E não, muitas vezes, essas situações que acontecem na Câmara, onde que tem vereador que virou guarda-costas de prefeito e defende o prefeito a qualquer custo. Então, se a gente verificar muitas conversas anteriores, a gente verifica que tinham outros posicionamentos, mas a partir do momento que ganhou poder, a conversa mudou de figura. Quer queira ou quer não, eu sou o mesmo Ito lá de trás. Cada vez mais a gente vem ficando mais criterioso e cobrando ainda mais de quem está na ponta da caneta ali, que é o gestor. E ele sabia disso quando a gente estava em campanha, que a gente nunca mudou o discurso. A gente sempre falou que se a gente chegasse, não iria mudar. Eles mesmos falaram que eu não deveria mudar. Então, por que agora estão magoadinhos porque eu estou cobrando? Então, fica aí, estamos ali. E enquanto as pessoas me colocarem lá dentro, o problema das pessoas será meu problema. Se chegar numa eleição e eu sair de lá com 100 votos, ou chegar a 50 votos, É o teu termômetro. pego a minha enxada e vou trabalhar em outro lugar, não tem problema. Então, mas isso não é uma forma também de você levantar o teu Ibope? Eu nunca me preocupei com o meu Ibope, porque agora, esse ano, visto essas manifestações que muitas vezes algumas ditas imprensas querem usar para denegrir a nossa imagem, a gente começou a colocar a nossa fala na tribuna, porque o vereador só tem 12 minutos para falar na semana sobre todos os assuntos da prefeitura. E em 2024, o maior prazer que eu tive, porque quando falaram, vereador, seu tempo acabou, vereador, seu tempo acabou. No dia 8 de outubro, quando o meu discurso extrapolou o tempo ali nos 12 minutos e a pessoa disse, vereador, seu tempo acabou. Sim, o tempo de muita gente acabou. Porque as pessoas estão ficando mais espertas, estão mais ligadas à política, interessadas em ver em quem trabalha. E elas estão começando a ver que muitas vezes o certo e o errado estão desde as coisas pequenas quanto nas coisas grandes. Então a gente procura fazer isso aí. Se olhar minhas redes sociais, vocês vão ver que quando a gente acha um fato que precisa ser mostrado, uma denúncia, digamos assim, a gente foca no fato e na denúncia. Se eu quisesse aumentar o meu Ibope, se eu quisesse lacrar, eu faria como muitos fariam, né? Eu estaria ali me filmando e falando do fato. Aí eu vejo que aí eu quero uma promoção pessoal. Entendi. Agora, o problema dos patos é fácil resolver. É só ir lá e comprar os milho e tá acabado. Um casal de jacaré acaba com tudo, com visita, com tudo e acabou-se. Outra coisa. E não duvide que pode acontecer. Um casalzinho de jacaré já resolve. Pessoal, isso é interessante também que o Ito falou, porque como cidadão para nós é interessante ter alguém que bata contra também, porque obviamente não deixa as outras cadeiras confortáveis. Exatamente. Isso é um ponto que não se discute. Isso aí realmente é o que o Ito está de parabéns. Quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite para bater um papo e pronto, estava pronto, aceitou logo de início. Te agradeço, meu irmão. Estamos sempre à disposição ali em qualquer, não precisa ser uma promoção pessoal, seja qualquer situação que exija qualquer esclarecimento, a gente está disponível ali para estar esclarecendo sem problema nenhum. E uma das coisas bem importantes que as pessoas devem saber, que eu nunca levanto uma questão sem ter algo de concreto. A base, né? Alguma base ali para falar. Nunca, por exemplo, o aluguel do imóvel sem estar ocupado. Existe o contrato de aluguel, o imóvel está lá, agora há 20 dias começaram a fazer os vestiários, vai mais um mês até que termine, porque vai ter que ser rebocado, terminado, tudo mais. Ou seja, vão ser 4 meses que vão dar R$64 mil rasgados, jogados no lixo. E a empresa, que deveria ter sido beneficiada, já poderia, inclusive, estar com a rua pronta.
Os patos podiam almoçar no Zillertal todo dia com esse dinheiro aí. O Zillertal, sobras de comida, eles Também jogam lá pro pessoal. Mas tentaram jogar a conta dos patos para eles também. Queriam que eles comprassem o milho e que eles fossem obrigados a alimentá-los, né? A gente sempre tem que cuidar, porque a prefeitura, como ela não gera dinheiro, né, ela só cobra impostos, muitas vezes ela quer jogar a conta só para o povo pagar. Povo, empreendedor, tudo mais. Nossa, no caso. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi rápido, foi muito. Olha, 10, cara. E o microfone está sempre aí para você. Para você também no Misto Quente, agradecimento à Box Service, Olhar Digital, a Cervejaria Casa Baque e também a Midgard Hidromelaria. Até o próximo podcast.